Boa madrugada, povo de Deus, que a paz de Deus e Jesus Cristo esteja sempre conosco. Jesus anda por cima do mar. Meditemos em Mateus capítulo 14, versículos 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar, sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. 26. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. 29. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? 32. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Os discípulos de Jesus não queriam entrar no barco, pois viram que o clima não estava favorável. Ventos fortes e tempo fechado, e sabiam que Jesus não ia estar com eles no barco, pois ficou despedindo a multidão de pessoas. Mesmo assim, os discípulos de Jesus foram ordenados por Jesus Cristo a embarcarem no barco e seguirem adiante. Após dispensar a multidão de pessoas, Jesus Cristo subiu ao monte para orar sozinho. E o barco já estava longe e sendo agitado por ondas fortes e vento contrário. Na madrugada avistaram um homem andando sobre as águas e ficaram muito espantados e assustados, pois pensavam que era um fantasma. E Jesus lhe disseram: tende bom ânimo, sou eu, não temam. No versículo 28 e 29, vemos que Pedro foi o único discípulo que teve atitude e fé e disse: se és o Senhor, me manda ir ter contigo por sobre as águas. E Pedro experimentou o sobrenatural, andou sobre as águas com Jesus da mesma forma. No versículo 30, vemos que quando Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no medo e nas circunstâncias, que era a força do vento, Pedro logo começou a afundar. Pois é isto que nos acontece quando o medo toma conta de nós. Tira a nossa fé. Aonde o medo entra, a fé sai. Por isso Pedro afundou. Pedro gritou pelo socorro de Jesus, pois estava com medo. E Jesus só estendeu a mão a Pedro, pois estava do seu lado. O medo nos cega e tira a nossa fé. Por isso Jesus nos adverte e fala a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? A fé de Pedro foi grande naquele momento, pois foi o único que experimentou o sobrenatural de andar sobre as águas com Jesus. E mesmo afundando por causa do medo, Jesus estendeu a mão a Pedro e ambos subiram ao barco. Pedro voltou com Jesus sobre as águas novamente, experimentando o sobrenatural novamente. Jesus só nos adverte que não devemos sucumbir ao medo das circunstâncias e dos problemas, pois quando o medo entra, a fé sai. Antes da fé produzir qualquer resultado do lado de fora, ela precisa se manifestar, trazendo força interior, nos colocando acima e não abaixo das circunstâncias, permitindo que a gente se mova por cima das circunstâncias. Nós que prevalecemos sobre as circunstâncias, pois Deus está conosco, nos dando forças e nos livrando do mal. Então que nossos olhos não estejam voltados aos problemas, pois se olharmos para as circunstâncias, vamos permitir o medo prevalecer. E com isso nossa fé é drenada e ficamos totalmente desanimados e abatidos.
E é tudo o que o diabo quer. Por isso ele turbina o medo em nossos sentimentos, para roubar a nossa fé e fazer com que acreditemos nas suas mentiras, para assim desacreditarmos da palavra de Deus e de seus livramentos e do seu poder. Por isso que devemos nos fortalecer na palavra de Deus, que é verdadeira, fiel, eterna e poderosa, para desfazer todos os laços da maldade e do inferno, com a autoridade que nos foi concedida e conferida pelo nome de Jesus. Não podemos aceitar o mal em nossas vidas. Devemos sempre repreender o mal, as doenças, circunstâncias e malignidades, usando a autoridade do nome de Jesus em oração, pois o nome de Jesus tem todo o poder e autoridade para desfazer todo o laço do inferno. E assim prevalecemos todos os problemas e circunstâncias e somos totalmente livres e libertos do mal, pois quando Jesus Cristo nos liberta, verdadeiramente somos livres. João capítulo 8, versículo 36, para a vossa meditação. Que Deus nos conceda uma noite de bênçãos e paz. Fiquem com Deus.